Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria aqui de deixar uma palavrinha da parte do Senhor para o seu coração, que está ali em Lucas, no capítulo 18, e no versículo 1, que vai falar sobre a parábola da viúva persistente. Disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte a me importunar mais. E disse o Senhor, ouve que diz, injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, quem clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele. Aleluia, Jesus, e digo-vos que depressa lhe fará justiça, quanto porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era injusto e desprezavam os outros. Aleluia, Jesus. Nós podemos ver aqui, a Bíblia vai contar a história de uma mulher. A Bíblia não relata realmente o que aconteceu com ela, só relata que estavam sendo injustos com ela, que havia acontecido alguma coisa na vida daquela mulher, que havia deixado ela naquela situação, sem escape, sem poder se resolver. E como eu creio que aquela mulher, ela era uma mulher que ela não tinha bens materiais ali para poder agir com o dinheiro, com alguma outra forma. Então a Bíblia vai dizer que ela vai até o juiz. E este juiz, ele não era temente ao Senhor. Ele não era temente, ele não respeitava homem algum. Então a vista humana era difícil ela conseguir essa bênção. É como se, assim, vamos fazer uma comparação, alguém tiver uma doença e nenhum médico poder resolver, somente Deus. Então, eu creio que aquela mulher, ela era uma mulher de Deus, ela era uma mulher de Deus, aquela viúva era uma mulher de Deus. Então, eu creio que ela deve ter orado, jejuado, consagrado e ido à presença do rei. Muitas e muitas vezes, mas o rei, ele não queria saber, não queria ver aquela mulher. Mas todo dia aquela mulher estava lá, pedindo, por favor, juiz, atente ao meu clamor, eu não tenho a ninguém a socorrer, a não ser a ti. É claro que ela pediu ao Senhor, ela orou ao Senhor, ela fez a parte dela. Então, na hora certa, o Senhor faria a parte dele. Até que o Senhor tocou no coração daquele injusto juiz. E ele falou, eu não temo Deus algum. Eu não respeito o homem, ninguém me manda. Mas para que eu possa ficar em paz, eu vou fazer o que essa viúva está dizendo. Eu vou assinar, eu vou dar ordem para que abram o caso dela e para que ela ganhe isso. Então, nós podemos ver aqui, queridos, que foi o Senhor que fez tudo isso. Porque pela vista humana era impossível, era realmente totalmente impossível. Ele conseguia atender uma pessoa, ainda mais uma viúva, uma mulher que não era falada, uma mulher que não tinha, não era da alta sociedade. Então podemos ver que, então aquela mulher foi ouvida. E nós podemos ver que hoje em dia, irmãos queridos, hoje em dia é tão difícil. Hoje em dia, o mundo já é um mundo assim abatido, já aflito. Muitas pessoas, elas buscam primeiro a medicina, primeiro agir conforme as suas forças. Muitas pessoas ainda sobrevivem, insistem porque crê no Senhor Jesus, mas muitas já desistiram porque não viram opções ou não quiseram opções. Mas a palavra do Senhor fala que a oração é a parte fundamental para as nossas vidas. Sem oração não tem persistência. Se essa mulher não orasse, não fosse temente ao Senhor, ela iria na primeira vez e desistiria. Quantas vezes, meus queridos, nós vamos ali, oramos uma vez e não vem e nós desistimos? Ah, isso não vai acontecer. Ah, isso é impossível. Ah, eu não posso ter filhos.
Eu nasci assim, vou morrer assim, mas meu sonho era ter um filho, mas eu sou estéril, mas eu não consigo ter, eu vou desistir, eu vou adotar, eu vou fazer uma inseminação, vou buscar outra pessoa, outra mulher, outra barriga. É assim hoje em dia. A persistência hoje em dia ela está exatamente pouca nas nossas vidas. Aquilo que nós queremos, nós temos que persistir. Persistir. Que se for a vontade do Senhor, acontece. Quantas pessoas desistem na primeira e na segunda tentativa? A palavra do Senhor vai dizer que Naamã, o chefe da Síria, um homem renomado, um homem rico, mas temente ao Senhor, foi usado uma menina que foi trabalhar de escrava na casa dele, para que ela viesse falar do Senhor para eles. Então a mulher dele chegou até ele e falou: eis, uma menina que veio trabalhar com a gente, ela disse que se você for no rio, for falar com o profeta Eliseu, ele vai dar uma direção para você. Então a palavra do Senhor falou que ele foi, mandou os seus homens até lá, levar ouro, um monte de coisa, mas ele disse que não aceito, venha ele mesmo. E ele foi e falou: eis que tu terá que se abaixar. Tu terá que descer. Vai ter que descer para poder ser limpo. Imagina um homem rico, chefe da Síria, se abaixar, ter que entrar num rio sujo, cheio de lama, para poder ficar limpo. E mesma coisa a oração. Para aquela viúva lá poder receber, ela teve que insistir. Eu vou lá de novo. Não, recebeu um não, vou lá de novo. Talvez ela foi até humilhada, talvez ela foi jogada para fora, talvez ela foi jogada, maltratada, ameaçada, mas ela não desistiu. E mesma coisa Naamã mergulhou uma, eu vou sair, mas com certeza tinha pessoas ali, não, mais uma vez. Porque quando você tem uma pessoa, quando você abre o teu coração, conversa com a pessoa, pessoas de Deus, pessoas direcionadas ao Senhor, aleluia, Jesus, você vai conseguir. Mas quando você chega para pessoas que é pior do que você, não vai acontecer. Pode parar, vai procurar outro recurso. Eu creio que chegou pessoas para essa viúva e falou: não, o rei nunca vai dizer não para você. O juiz, você, olha para você. Como que o juiz vai dizer? O juiz não vai resolver tua causa. Mas ela tinha no coração dela a certeza de quem ela servia, a certeza que Deus ia agir por ela. E mesma coisa foi Naamã ali. Naamã, ele entrou, ele persistiu, porque tinha pessoas do lado dele ajudando ele a persistir. Então ele foi limpo. A palavra do Senhor vai dizer que ele ficou com uma pele que nem a de um bebê, limpinha. E ali eu creio que Naamã, ele confiou, ele acreditou no Senhor. Ele deu graças que tinha pessoas do lado dele, ajudando para ele não desistir. Aleluia, Jesus. E é isso que eu digo, seja como essa viúva, seja como Naamã, ouça as pessoas que estão do teu lado, que são pessoas direcionadas, vinda do Senhor. Aleluia, Deus, glória a Jesus. E essa viúva, então, ela venceu. Por que ela venceu? Porque ela foi persistente, primeiramente na oração. A palavra do Senhor vai dizer também que a mulher do fluxo de sangue, ela sofria há 12 anos, ela tinha gastado tudo já, tudinho, e ela não tinha achado recurso, mas ela soube que o Senhor estava passando na cidade, porque naquele tempo o Senhor, ele passava na cidade, ele andava pela cidade, então quando o povo descobria que ele estava, ele corria atrás da cura. E hoje é a nossa fé, é a nossa crença, é a oração. E ela foi, então, tocou. Então ela tinha tanta fé que ela falou: se eu tocar somente um pouquinho na veste dele, eu serei curada. Aquilo era fé. Então ela foi e tocou. Aleluia, Jesus. Jairo, quando chegou ali, Jesus estava na multidão ali. E Jairo falou: Senhor, a minha filha está quase morrendo lá em casa. Será que o Senhor pode? Aí chegaram pessoas: Jairo, para de importunar o mestre. Tua filha já está morta, bem dizer. Ela já está morta, para de importunar o mestre. Aí de repente chegaram: Jairo, vai, tua filha já morreu, vai preparar o funeral. E Jairo, então, desmoronou naquela hora. Quando Jairo desmoronou, ouviu aquela pessoa, o Senhor disse: calma, Jairo, creia somente que hoje eu tenho algo extraordinário para fazer em tua casa. O Senhor estava ali. Aleluia, Jesus, porque quando as pessoas vêm para você e falam o que não é para você fazer, o Espírito Santo de Deus já coloca a certeza no teu coração. E assim foi essa viúva. A parábola da viúva persistente, se você quiser seguir aí, está em Lucas capítulo 18, versículo 1.
está ali escrito que essa viúva, ela conseguiu resolver a causa dela. E eu digo para você nessa tarde, a tua causa não é impossível para o Senhor. O teu problema não é impossível para o Senhor. Insista, ore, mas eu te digo assim, que talvez não seja agora que você vai resolver. O Senhor, Ele aprova, primeiro Ele prova para depois Ele aprovar. Talvez você é uma pessoa de oração, talvez você está desistindo de orar, continue. Talvez você ainda não começou a orar, não começou a buscar, busque, louve o Senhor, faça aquilo que o Senhor te destinou a fazer. Porque se você desistir de fazer aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, aí sim, você vai desfalecer. Insista com o Senhor, mas ore, não pare de orar. Não desista de orar. Aleluia. Eu vou cantar um hino aqui agora, deixar um elevo para o teu coração nessa tarde. Não é todo mundo que suportaria passar por tudo que você passou. Em nenhum momento você se entregou. Alguém no teu lugar já tinha desistido. Enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso há um cansaço disfarçado de sorriso. Pois um louvor para levantar o dia difícil, uma ajudado ao teu sei que é preciso. E logo as lágrimas misturam com sorriso. É que o louvor é do teu Pai dizendo isso. E olha o que ele diz para você nessa tarde. Lança sobre mim todo este peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo este peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, e isso é fato, mas tem bom ânimo, eu venci. O mundo lança sobre ele o fardo. Aleluia, Jesus. Fique na paz do Senhor. Medite nessa palavra em Lucas 18 primeiro, e o Senhor esteja convosco na sua vida. Amém.